Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense nesta sexta-feira, falando novamente de casa. Após quase um mês nos Estados Unidos, voltei de viagem hoje, cheguei hoje pela manhã, de madrugada, na verdade, aqui no Rio, depois de todo esse período de cobertura, momentos incríveis que a gente viveu lá, tá na hora de voltar para a realidade que nos espera, nos aguarda, até porque tem toda uma sequência de temporada por aí, muita coisa para acontecer. Semana que vem o Fluminense já volta ao Campeonato Brasileiro, então não tem tempo a perder. É dar uma descansada agora, uma respirada, e semana que vem é vida normal depois desta Copa do Mundo incrível, depois de tudo que a gente viveu lá nos Estados Unidos. Hoje, por sinal, eu voltei de madrugada e o Fluminense retorna também hoje ao Rio de Janeiro. Chega aqui, vai desembarcar no aeroporto do Galeão por volta das 10 da noite e com direito a Aeroflu. A torcida se mobilizou para ir uma galera lá para o aeroporto, receber o time, passar aquela mensagem de apoio, de reconhecimento pela grande campanha que o Fluminense realizou lá nos Estados Unidos nesta Copa do Mundo. E a gente, claro, a equipe do Jornada vai acompanhar, inclusive a live hoje do Jornada vai ser às 9h30 da noite. A gente vai começar às 9h30 da noite, com cobertura ao vivo, reportagem no Jornada em loco para acompanhar esse desembarque, e aí a gente evidentemente vai registrar tudo ao vivo para vocês. Então acompanhem junto com a gente a partir das 9h30 da noite, ao vivo, a chegada do Fluminense, a volta do grupo, do elenco tricolor ao Rio de Janeiro, depois desta semifinal de Copa do Mundo, sendo recebido pela torcida. O elenco, o grupo terá folga neste final de semana, e aí seguirá na folga, né? E aí na segunda-feira, reapresentação normal para o jogo contra o Cruzeiro na semana que vem. A partir de agora, as últimas notícias e informações do Flu, se você puder deixar o seu like e se inscrever aqui no canal também, é muito importante, conto com a ajuda de todos vocês. E a gente ainda vai falar de Copa do Mundo, porque hoje o GE publicou uma matéria que, na verdade, ontem a gente já teve informações sobre isso, em relação à tentativa do Fluminense. Acho que o Metrópolis publicou uma notícia dessa, e também, se eu não me engano, é ESPN, enfim, em relação à tentativa do Fluminense em reduzir a taxação, os impostos do governo norte-americano em cima da premiação que o clube vai receber por esta participação na Copa do Mundo. É claro que provavelmente não é só o Fluminense que está tentando isso, é o interesse de todos os clubes. Então hoje o GE publicou uma matéria mais detalhada falando sobre isso, reafirmando aqui, né, reforçando os valores que o Fluminense obteve nesta competição, a maior premiação em uma temporada já obtida pelo Fluminense na história. Foi realmente algo incrível nesse sentido, no sentido financeiro, né? 331 milhões, pouco mais de 331 milhões de reais no total. O Fluminense já recebeu 104 milhões em relação à premiação pela primeira fase, a premiação pela participação, só por ter participado da Copa do Mundo. O restante, mais 226 milhões, o Fluminense só deve receber lá para setembro e outubro, mais ou menos. E aí, o que a diretoria do Fluminense vai tentar fazer? Inclusive, o Mário falou sobre isso numa entrevista à Globo recentemente. O clube aderiu a um programa de tributação específico para empresas norte-americanas. Então, a ideia é que neste modelo a tributação não seja descontada na fonte, e aí seria necessário pagar 21% do imposto federal sobre o lucro. Aí o lucro, não é o bruto, em cima do lucro obtido com toda essa operação nos Estados Unidos, como está aí na matéria. Ou seja, aí vai ter que ser descontado os gastos que o Fluminense teve com logística, aí inclui hotel, alimentação, premiação, enfim, uma série de coisas. Premiação não sei, na verdade. Premiação dos jogadores eu não sei, mas enfim, toda a logística, custo operacional que o clube tem com a participação na Copa do Mundo. Só que há ainda uma taxação estadual em um percentual de 30% sobre o total que resta após esses impostos, o que é equiparável à distribuição de dividendos. Somando todos esses descontos, ainda não há um cálculo definitivo, portanto, de quanto o governo norte-americano vai abocanhar nesse montante. O Fluminense contratou, inclusive, um escritório de advocacia norte-americano para auxiliar na redução dessa taxação. E aí, qual que é a ideia? É defender que os impostos cobrados sejam relativos somente à participação à fase de grupos, não ao restante, quando o Fluminense estava lá nos Estados Unidos. Então, como diz aqui a matéria, nesse caso haveria taxação apenas do valor já pago, esse pouco mais de 104 milhões, que entrou integralmente nos cofres tricolores, já que os impostos serão pagos
posteriormente. Então, como diz a matéria, em relação a esses 104 milhões. Como o restante só vai ser pago posteriormente, quando o Fluminense não vai estar mais nos Estados Unidos, a ideia é que dessa forma, através dos mecanismos jurídicos, o clube consiga argumentar que o Fluminense não está mais lá e vai receber a premiação, portanto, já estando aqui no Brasil. Então, essa é a ideia, o Fluminense está trabalhando com essa possibilidade. Não temos ainda, no entanto, o valor total que será descontado de toda essa premiação milionária que o Fluminense recebeu por essa participação na Copa do Mundo de Clubes 2025. E aí, enfim, só depois a gente vai ter uma ideia de quanto o clube terá de lucro, de fato, porque a operação, a logística é muito cara também, é muito alta. Ainda mais lá, em dólar. Por isso eu não estou me iludindo tanto em relação a quanto vai sobrar. Até porque, além disso, tem a questão da premiação dos jogadores. Ontem a ESPN revelou que a diretoria do Fluminense vai pagar em torno de 70 milhões de reais aos jogadores, em forma de premiação. Eu já falei sobre isso aqui recentemente. Eu sei que vai ter muita gente falando, pô, isso é um absurdo, cara, isso não existe. Esses caras ganham salários milionários, né? São todos milionários. E aí estão lá, tem contrato, estão cumprindo com o dever deles, que é trabalhar, que é disputar as competições. Como pode um negócio desses? Mas, assim, vou repetir o que já falei algumas vezes. Assim é o futebol. E não é só no Fluminense. O bicho existe desde que o futebol foi criado, desde que o futebol é futebol. Então, não adianta você chegar e bater de frente lá, ninguém vai fazer isso. Vai chegar no vestiário, acabou esse negócio de bicho, agora é o teu salário e dane-se. Faz lá pra ver. Faz lá pra ver se os caras jogam. É assim, gente. Por isso que eu falo, no fim das contas, na maioria das vezes, quem determina o rumo das coisas são os jogadores, não adianta. Os caras definem lá a premiação entre eles e ponto. Tá? Então isso é um fato. Aí, a partir disso, o valor é muito alto, é muito baixo. Se a gente pegar, foram 32 jogadores convocados para a Copa do Mundo, e dividir por 32 esse valor, vai dar pouco mais de 2 milhões de reais. Só que não são só os jogadores, uns vão ganhar mais, outros menos, isso é fato, titulares, reservas, enfim, porque tem essa diferenciação. Estou colocando aqui uma média, mas tem a comissão técnica, tem todos os funcionários que lá estão, diretoria, todo mundo ganha um valor por isso. Então, se for realmente 70 milhões, esse valor, no fim das contas, pelo que é o futebol, não vai ser tão absurdo assim. Até pelo que é a competição, pelo que o time conseguiu, chegar até uma semifinal, um momento realmente histórico para o clube. A gente for ver, não é tão absurdo assim. Então, a gente tem que aguardar a confirmação disso. No balanço depois, a gente vai saber tudo de forma detalhada, como normalmente acontece, mas aí você tira a premiação, a logística, e aí a partir disso, os impostos que serão debitados, só depois a gente vai ter uma noção realmente de quanto vai sobrar. Ainda assim, a gente está falando de mais 330 milhões de reais. Vai ser um valor muito considerável, vai ser um valor muito importante para o clube, não tenho dúvida nenhuma disso. E ainda bem que, enfim, é claro que à medida que você vai avançando, você tem mais custo, você tem mais premiação, você tem mais imposto. Mas é óbvio que o lucro é muito maior quando você chega numa fase de semifinal, como o Fluminense chegou, abocanhando, portanto, essa premiação, a maior da história do Fluminense em uma só temporada. Vamos lá, pessoal, eu vou trazer aqui, mais uma vez, esse cidadão chamado Mauro César Pereira. Eu respeito quem pensa que, não tem que dar ibope, não tem que comentar, não tem que falar. Eu respeito quem pensa assim, mas eu discordo. Eu já tive em alguns momentos, eu já fui diversas vezes atacado, por essa milícia digital dessa torcida, da torcida desse cara, né, da mesma torcida desse cara. Eu já fui ameaçado, porque eu sempre bati de frente com eles. Sempre. Eu nunca tive medo de bater de frente com eles. E eu não vou deixar de fazer isso, quando eu achar que devo. Principalmente em relação a profissionais que atuam em diversos setores da mídia com uma desonestidade intelectual absurda, achando que todo mundo é idiota e tirando os outros para palhaço. Eu não vou ver, assistir, ouvir isso e vou ficar quieto. Aqui é o meu lugar para eu me posicionar.
Então, e quando eu achar que devo também. E principalmente quando é algo que ataca o Fluminense, eu vejo muita gente ficar calada e não falar nada, eu vou falar. E eu vou expor esse cara ao ridículo sempre que eu achar que devo. Ponto. De novo, eu respeito muito quem pensa diferente. E aí, depois dessa eliminação do Fluminense, ele vai, para os programas que ele participa, falar essas coisas aqui. E aí a gente vai ponto a ponto aqui, rebatendo, e depois acrescentando uns detalhes importantes. Na internet vai ver print de programas de debate, como esse aqui, com Chelsea é o pior europeu. Não era o pior europeu. O pior europeu era o Porto. Era o Porto, não era o Chelsea. Tá? Eu quero, se alguém lembrar aí, se alguém tiver um recorte, print, vídeo, de pessoas realmente falando sério que o Chelsea era o pior europeu da Copa do Mundo, vocês mandem aí, por favor, tá? Pior que Benfica, pior que o Porto, pior que o Salzburg. Se alguém encontrar, me mande aí, por favor. O pior Chelsea da história, isso é uma bobagem. O Chelsea foi quarto colocado na Premier League. Ano retrasado, foi 12º. Né? A melhor colocação desde que o Abramovich vendeu o clube. O Chelsea ganhou a Europa League. O Chelsea ganhou 10 dos 12 últimos jogos. Ganhou do Liverpool, ganhou do United, ganhou de goleada do Betis no final da Conference League. Só perdeu por Newcastle e pro Flamengo nesse período. Aí vem a tentativa de desmerecer a vitória do Flamengo sobre o Chelsea, porque foi na fase de grupo. Aqui o real objetivo. O real objetivo é esse aqui. É falar do time dele, que estão desmerecendo a vitória, que eles ganharam, tomaram uma porrada do Bayern depois. O real objetivo é isso daqui. Por quê? Não tem valor a fase de grupos? Claro que tem uma diferença. A tendência é no jogo de mata-mata haver uma mobilização maior. Mas nem todo jogo de fase de grupos o time europeu... Não me diga, será que tem uma diferença? Será que aquele Chelsea que chegou com uma preguiça danada não foi... Eu não estou falando isso porque perdeu o Flamengo, não. Eu falei em vários jogos que eu vi do Chelsea. Em vários jogos. Uma preguiça do caramba. E todos os clubes praticamente melhoraram o desempenho com o passar da competição, porque estavam voltando de pré-temporada, de pós-temporada, /pré-temporada. Então teve ali um período de inatividade que atrapalhou um pouco e os caras foram ganhando corpo com o decorrer da competição. Isso é óbvio, evidente. Entra molenga. O Chelsea entrou duro, descendo a porrada do Flamengo. Jogou duro, jogou pra valer. O Chelsea não brincou em nenhum jogo. Só que o Flamengo é melhor que o Fluminense. O Flamengo é melhor que o Palmeiras hoje. O time mais bem treinado, mais preparado para aquele tipo de jogo e jogou muito bem. Aquela vitória não tem nada a ver com as derrotas do Palmeiras e do Fluminense para o Chelsea. Aquela vitória foi uma vitória que o Flamengo jogou melhor, jogou bem. E mereceu elogios, como mereceu críticas contra o Bayern, um adversário melhor, quando o Flamengo não encontrou soluções, não mostrou estar preparado para aquele desafio. Por isso foi eliminado. Mas o jogo contra o Chelsea, o Flamengo foi muito bem. Foi muito bem e venceu o Chelsea. Só que o Flamengo tem mais time que o Fluminense. E é mais bem treinado que o Fluminense. E estava mais preparado para aquele jogo. Com jogadores melhores que o Fluminense. Tudo isso pesa. Tudo isso pesa. Eu acho que isso é muito claro para mim. Aí tentam fazer uma... Tomou 4 no coco, não competiu em momento nenhum contra o Bayern e voltou para casa. Parabéns. Tem um melhor time, é evidente. Realmente, né? Tem muito melhor time, tanto é que voltou para casa mais cedo. Eu não estou nem discutindo, porque a gente cansa de falar, os caras têm mais grana, os caras têm mais jogadores. Não é esse o ponto. A questão é querer supervalorizar um lado e minimizar um outro. A desonestidade, para mim, ela tá aí. A associação desmerecer aquela vitória para tentar minimizar as derrotas. A derrota do Palmeiras foi merecida, o Palmeiras não jogou bem, e acho que teve uma estratégia equivocada, porque o Palmeiras tem elenco para mais do que aquilo, e a derrota do Fluminense acho que passa muito porque pela superioridade do adversário, que a mídia começou a vender parte da mídia como se fosse, não, o Fluminense vai passar, o Chelsea não é tudo isso. O Chelsea é melhor, gente. É melhor que os três. O Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense. Óbvio, é melhor que os três. Um deles estava mais preparado para aquele confronto. Venceu. Os outros não conseguiram. Simples assim, os dois foram eliminados pelo Chelsea. Talvez o Flamengo no mata-mata também não conseguisse superar. Fosse um outro cenário, um outro contexto. O que muda completamente, gente, esse Mundial, é a derrota do Bayern para o Benfica. O Bayern coloca as reservas, esnoba o Benfica, tenta mudar o jogo no segundo tempo, não consegue, e ele vai parar no lado ou outro da chave. Aí o Chelsea vai para um lado mais fácil. Isso foi um atalho para o Chelsea. Eu tenho falado isso já há vários dias. O Chelsea pegou um caminho muito mais fácil. E fez a... Ou seja, ele está querendo dizer que o Chelsea foi lá para o lado do Palmeiras, para o lado do Fluminense, e ali é um caminho muito mais fácil do que pegar o todo-poderoso Mengão do outro lado. O Bayern acabou caindo lá, mas o Bayern não era para estar aqui, né? O Bayern era para estar lá, tinha que ter o Benfica aqui.
para passar do Benfica e avançar. Um absurdo. O Bayern ter tropeçado com o Benfica e cair aqui, pô. Parte dele, derrotou um pouco. É surpresa isso, geralmente não acontece Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, desde que existe, ela é obviamente direcionada pelo chaveamento. E é óbvio que o chaveamento ela gera essas consequências. Agora, querer ficar debatendo o chaveamento, porque foi por isso, porque caiu ali, porque um outro classificou, é muito ridículo. Português, que não era os mais fortes adversários europeus, e os dois sul-americanos. É o que se esperava do Chelsea. E estava na final. Do outro lado, pega para capar PSG contra Bayern, agora Real Madrid daqui a pouco contra PSG, teve ainda o Real Madrid contra o Dortmund, revivendo a final da Liga dos Campeões de 2024. Então, ficou um lado pesado, um lado mais fácil. E o Fluminense também soube aproveitar um caminho menos complicado do que o do outro lado. Um caminho que ele pegou uma Inter em crise e venceu merecidamente, mas era uma Inter em crise. E o Al Hilal, que para mim foi uma vitória mais marcante até do que contra a Inter. O Al Hilal vinha de eliminar o City, time bilionário, com muito dinheiro, ótimos jogadores. O Fluminense foi muito bem. O Fluminense merece muitos elogios pela campanha. Mas analisando o jogo em si, dava para fazer melhor. Então isso para mim é muito claro. Agora o Renato é isso, ele não é um técnico de grande repertório. Agora a mídia tem que ficar... Gente, essa Copa do Mundo de Clube, pelo que eu acompanhei daqui dos Estados Unidos, a maneira que parte da imprensa tratou do Brasil, foi um negócio patético. De torcer, tem que torcer para ninguém, tem que transmitir o jogo. Temos que torcer, estamos torcendo que o Brasil... Gente, quem não é Fluminense ontem? Nós estamos torcendo contra o Fluminense. Quem não é Palmeiras, está torcendo contra o Palmeiras. Quem não é Flamengo, está torcendo contra o Flamengo. É óbvio isso. Aí ficam criando uma fantasia. E criaram uma fantasia de que o Fluminense podia ganhar do Chelsea. E podia ganhar, mas a chance ela era pequena. O Chelsea é melhor. É melhor. Então venderam uma ilusão, acho que o torcedor acreditou, e agora vem essa narrativa que eu não concordo, de que estamos de cabeça erguida. Não, perdeu o jogo e foi uma decepção. A cara dos torcedores do Fluminense ontem no estádio era de decepção, por ultração. Vou mais longe. Eu fiquei numa posição até perto da torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense, no segundo tempo, ela quase não cantou. Porque já estava difícil, tomou depois o segundo gol, assim, ela riu. Porque ela foi para o estádio achando, vai dar. Esse time a gente consegue ganhar. Já ganhamos da Inter. Só que o Chelsea hoje, o Chelsea de ontem, é melhor do que essa Inter atual. Ah, mas a Inter é vice-campeão da sim, mas o time está numa crise sem precedente. Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas... Agora a Inter não presta, a Inter é uma merda. Está em crise profunda, acabou a Inter de Milão. Existe alguma chance, se o Flamengo tivesse eliminado a Inter de Milão, o discurso ser esse? E depois caísse para o Chelsea? Existe alguma chance do discurso ser o mesmo? A desonestidade, ela mora nesses detalhes. Porque depois ele vai e aí num post nas redes sociais, não satisfeito, ele fala que esse papo de estamos orgulhosos da campanha do Fluminense precisa ser colocado no contexto. Há motivos para tal, mas não era essa expectativa antes do jogo. Quem é esse cara para medir a expectativa do torcedor do Fluminense? Ele fala como se a mídia vendeu uma promessa para a torcida do Fluminense, ou melhor, vendeu uma ideia para a torcida do Fluminense de que é possível ganhar o Chelsea. Não precisa da mídia vender. O Fluminense passou por um grupo que tinha o Borussia, eliminou a Inter de Milão, eliminou um time milionário como o Al Hilal e chega, obviamente, numa semifinal de Copa do Mundo por muito mérito, acreditando que pode classificar, é óbvio. Porque o Fluminense é um time grande, gigante, por isso chegou onde chegou. Ninguém precisa vender essa ideia. Ninguém precisa vender a ilusão, como ele está falando. Isso não é uma ilusão. Isso é uma possibilidade real. E ninguém desrespeitou ou menosprezou o Chelsea, como em outro momento ele disse, por isso. Ninguém achou que era fácil, ninguém deixou de respeitar o Chelsea, tratando o Chelsea como o pior europeu. Isso é idiotice, isso é covardia. Isso é desonestidade, é querer tirar todo mundo para palhaço. E tudo isso para engrandecer a grande campanha do time que ele torce, que não veste a camisa, mas ele não tem essa coragem, porque quer pagar de isento até hoje. Ainda quer pagar de isento até hoje. Fica atacando colegas, atacando companheiros de trabalho, atacando, às vezes, indiretamente instituições. É só uma... Eu só queria colocar aqui, porque, se vocês repararem, é muito raro eu fazer isso. Mas esse tipo de coisa eu vou combater sempre. Ora, o que esse cara quer? Que o Fluminense vá para uma semifinal e seja desacreditado? Algum idiota, você viu algum programa da mídia, do futebol brasileiro? Você já viu algum programa dizer que, olha, o Fluminense vai ganhar, gente. Vamos lá, esquece. Porra, ninguém é Chelsea.
É o Fluminense. Você quer o quê? Que o cara chega para um programa e fala, olha, o Fluminense não tem chance, esquece. Chegou na semifinal e na cagada. Não tem a menor chance de ganhar do Chelsea. O Fluminense não foi bem, o Chelsea realmente foi melhor. Muito melhor e ganhou o jogo por isso. Ponto. Agora quero falar que vendeu ilusão. Que, esse discurso de cabeça erguida tem que ser relativizado. Relativizado por quem, cara? Por quem? Esse é o sentimento do torcedor. E você não é ninguém para falar sobre o sentimento de nenhuma torcida. Quanto mais a torcida do Fluminense. Que é um clube que certamente você odeia. E faltou só acrescentar uma coisinha. Agora o torcedor que tá perdendo o jogo no estádio, um calor danado, o torcedor que tá vendo o seu time ser derrotado, aquela esperança, aquele sonho de chegar a uma grande final de Copa do Mundo, aquela expectativa, né? Todo o amor do torcedor tem que ficar feliz. Não pode ficar triste, gente. Aliás, olha só, vocês que estavam na arquibancada, é um absurdo vocês ficarem tristes, chateados, putos, porque o Fluminense estava sendo eliminado. Tinha que estar todo mundo sorrindo, alegre, porque perdeu pro Chelsea. Pô, era óbvio que ia perder pro Chelsea. Tinha que estar todo mundo muito feliz ali, sorridente, cantando. Cara, é assim, é o cúmulo do ridículo, cara. É o cúmulo do ridículo. Só isso que eu queria dizer. A Flapress era uma hora aí. É o líder. E aí, colegas de trabalho dele, que ironizam, que falam, alguns têm coragem de falar na cara, outros não, mas falaram isso aqui, por exemplo, da agenda positiva. Quem teve mais agenda positiva? Lá no UOL falaram isso, nessa Copa do Mundo. Daí o debate ele foi esse aqui. Não, pra mim a maior agenda positiva no sentido do que diz o Mauro, né? Não na agenda positiva de verdade, né? Então, no sentido do Mauro. Peraí. Ainda tem ironia. É ironia. Tá. E aí, quer mudar? Volta de novo aí, Lívia. Então eu acho que eu vou com o Botafogo. Ganhei do PSG. E você, Danilo? Do jeito que foi formulada a enquete, eu vou com o do Flamengo. Porque o Flamengo não encarou o Bayern. Eu tô com você. Eu também acho que tem uma agenda positiva do Flamengo que foi reformada ontem com só a gente ganhou do Chelsea. Pera aí. Se tivesse ido pro outro lado da chave, era campeão. Isso é óbvio, exatamente isso. Não, se vem pra cá pro nosso lado, a gente era campeão, chegava na final. Isso é óbvio. Prado. Não teve? Mandou uma mensagem. Assim que acabou o jogo ontem, Renato Maurício Prado. Renato Maurício Prado. Nós ganhamos do Chelsea. Ele já tinha mandado isso. Pô, se isso não é agenda positiva, eu não sei o que é, meu amigo. Mas peraí. Essa questão, a gente vai falar mais do jogo do Fluminense, mas nessa questão tem o debate sobre a intensidade que o Chelsea encarou as partidas. Eu acho que a primeira fase é uma outra coisa. Aliás, é uma outra coisa para todos os times, quase, os europeus. Estavam todo mundo ali na segunda marcha no máximo. Evidente. Todos. E aí, à medida que o campeonato foi indo pro mata-mata, aí a coisa mudou de figura. Pra mim foi isso. Eu também acho. Não sei o que vocês acham. Concordo 100%. Todos concordam. Eu acho que é bem por aí também. E a gente vai olhar a diferença, o Chelsea, né, assim, não é que nem ontem disse o Rodrigo com a gente aqui, né? Nossa, o Maresca transformou ele em primeira prateleira. Não é isso que a gente tá falando. O Chelsea continua, pra mim, atrás de quem ganhar hoje, PSG ou de Real Madrid. O Chelsea continua não sendo primeira prateleira. Não é isso que eu tô dizendo que transformou em primeira prateleira de uma hora pra outra. Mas a intensidade. Não, mas o Chelsea bateu bastante contra o Flamengo. Não estamos aqui falando de você querer bater, não é isso. Do jeito que rodou o jogo. O Chelsea fez 1-0 no erro do Wesley e acalmou, ficou tranquilo. Quando foi ver, o Flamengo passou por cima. E o Chelsea sofreu contra o Palmeiras, contra o Flamengo e ontem contra o Fluminense, mas com o placar favorável. Conseguiu controlar, sofreu fisicamente no final das partidas. Então, contra o Flamengo, pra mim, foi totalmente outra rotação. Eu acho que o mata-mata mostrou um Chelsea diferente. Isso é óbvio para qualquer um que quer fazer uma análise sincera, uma análise profissional, uma análise correta. E não tem nada a ver com desmerecer o Flamengo. O Flamengo ganhou o jogo, o Fluminense empatou com o Borussia. Não importa o nível do time naquele momento. Eles tiveram méritos para esses resultados. Ponto. Acabou. Mas o desespero é tão grande de ver o Fluminense chegar a uma semifinal e ser o melhor time da América do Sul. O desespero é tão grande pela porrada que eles levaram do Bayern, que não conseguiram nem competir, que aí começa depois a falar de agenda positiva, a inverter situações, a tentar controlar narrativas, a querer dizer o que o torcedor pode ou não fazer, a querer dizer o que os programas, porque ele é o pica, né? Ele é o que sabe da porra toda. O resto ninguém, perdão na palavra, desculpa, mas enfim, peço perdão. Mas é só ele que sabe. O resto ninguém sabe. E aí tem que querer dizer o que as pessoas podem ou não dizer. Se alguém quiser torcer para os brasileiros, dane-se o problema de quem quer torcer. Vale você torce contra, como está torcendo contra mesmo. E pronto. Então, assim, na boa, eu respeito quem pensa diferente, quem acha que não tem que falar, não tem que comentar, mas eu penso dessa forma, enquanto eu puder combater, quando tiver condições de combater, eu vou fazer isso, tá? Porque eles vão assim, vão jogando ali, aqui. Quando você vê, o discurso está pronto, a narrativa está pronta. E se ninguém combate, fica por isso mesmo, fica como verdade. Isso aí eu não vou aceitar nunca. Tá? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, a gente vai ficando por aqui.
E a gente volta, claro, lembrando, jornada a partir de 9h30, live ao vivo com a chegada do Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Desembarque ao vivo. Tamo junto, valeu.